Graça e paz. Ontem não foi possível, mas hoje estamos cá realizando o nosso devocional, mas excepcionalmente essa semana que será na terça. Geralmente vai ser na segunda mesmo. Hoje eu quero falar de dois assuntos, espero que consiga colocar no mesmo vídeo, né? Vamos ver, vou tentar. Então, vamos iniciar com a oração, amém? Fechando os olhos para falar com o Pai. Senhor amado, estamos na Tua presença para te agradecermos por mais um privilégio de anunciar a Tua palavra, por ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o que eu fale, Senhor, aqui nesta manhã, possa tocar o coração de alguém que precise, que necessite, que precise ser despertos, e também para aqueles que estão ansiando por outros que já te conhecem, chegar até eles para entregar a tua mensagem e assim realizar uma transformação em suas vidas. Entrego em tuas mãos, Senhor, que eu seja instrumento e que leve a tua palavra, somente a tua palavra, porque a honra, a glória, o louvor e tudo o que tu mereces é teu, Senhor. A mim cabe ser instrumento em tuas mãos. Amém. Então vamos lá. Vou querer começar com primeiro O primeiro que eu vou falar é sobre Mateus, do capítulo 25, do verso 14 ao 30. Vou ver se eu consigo correr para dar tempo de falar dos dois num único vídeo. Então, essa passagem, ela fala da parábola dos talentos. Então, começa dizendo, pois será como a palavra dos talentos, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. Deu os talentos e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 para que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado.
E conclui dizendo: e o servo inútil lançou-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que podemos tirar dessa parábola dos 10 talentos? Vamos lá, voltar bem rapidinho. O primeiro recebeu 5 talentos e multiplicou aqueles 5. O segundo recebeu 2 talentos, multiplicou por mais 2. O outro recebeu 1 talento e achou que não poderia fazer nada com ele, então enterrou. Quando o dono voltou, né, ele foi conversar com todos para prestar contas. Então, o que recebeu 5, mostrou-lhe mais 5. Então, ele entra no gozo, servo bom e fiel. O que recebeu 2, devolveu mais 2. Entra no gozo, servo bom e fiel. O que recebeu 1, este único não fez nada. Ele simplesmente enterrou, porque ele supôs que por ter recebido 1, aquele senhor não haveria de dar valor ao que ele ganhasse. Então, ele enterrou seu talento. Se a gente pudesse trazer isso para uma analogia a nosso tempo, seria com receber os dons espirituais. Eu recebo o dom de pregar a palavra, eu recebo o dom de louvar, eu recebo o dom de orar, eu recebo o dom de curar, eu recebo o dom, diversos dons que o Senhor tem para dar a cada pessoa, porque ninguém nasceu sem um chamado, ninguém nasceu sem para cumprir nenhum propósito. Cada um de nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus tem, que Deus já nos deu, que quando nós aceitamos a Ele, nós já passamos a ser cheios da graça e Ele vai nos dar segundo a capacidade de cada um. Então, aquele que pegou aqueles talentos e multiplicou, era como se fosse, ele pegasse os dons que Deus deu e espalhasse sobre as pessoas, pregasse a palavra, cantasse, louvasse, evangelizasse, curasse, ajudasse aos necessitados. Também mesmo com aquele que recebeu 2, que multiplicou por mais 2. Mas aquele que apenas 1 talento recebeu e nem este cumpriu. É como se ele não tivesse desprezado os dons do Senhor, que o Senhor tinha dado para ele. É assim que a gente pode ver, é uma das formas de explicar essa passagem, digamos assim, né? Porque há tantas pessoas necessitadas para ouvir a palavra do Senhor, para receber mais do que Deus tem para dar. E o que é que eu estou fazendo com esse talento que Deus tem me dado? O que eu estou fazendo com esse talento que Deus tem me proporcionado? Eu estou guardando ou eu estou fazendo multiplicar sobre a vida de outrem aquilo que foi me dado para ser feito? O que o Deus me deu, me encheu do Espírito, eu sou templo do Espírito. E o que eu estou fazendo com toda a capacidade que o Senhor tem me dado? Eu tenho guardado para mim ou eu tenho espalhado para outras pessoas, para que essas pessoas possam receber o que Deus me deu e assim elas passem também adiante, porque não é um pedido, é uma ordenança que o Senhor deixou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Mas o que me importa, a minha parte é levar o evangelho, é pregar a palavra. A semente tem que ser semeada. Se ela vai germinar fruta e dar frutos naquele momento,
Aí é com a pessoa que recebeu, mas a minha parte eu fiz. Então, eu estou cumprindo com o meu chamado para com o Senhor na terra. Se a gente puder levar mais adiante, em 1 Pedro 4:10, vai nos dizer o seguinte: até mesmo os profetas queriam. 1 Pedro, só um instante, eu errei. Já é 1 Pedro 1. 1 Pedro 4:10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tudo o que Deus nos deu, nós precisamos passar adiante para que a gente possa experimentar a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, a graça de ganhar almas através do louvor, da pregação, do evangelismo, dos louvores, da palavra, da leitura, da meditação, de uma intercessão, uma oração, da cura, da ajuda aos necessitados, aqueles que não têm o que comer, o que beber, onde um agasalho. Deus deu. E Ele espera que nós possamos fazer a nossa parte. Mas o que é que vamos apresentar ao Senhor no grande dia, no juízo, que todos passarão por o juízo, inclusive nós que somos crentes. O que nós vamos apresentar a Deus se não fizermos? E as almas que estão sedentas esperando para ouvir a palavra do Senhor, e você pode ser a única chance que essas almas terão de ouvir a palavra. O amanhã não nos pertence, não, irmãos. Então, a palavra tem que ser pregada hoje, o louvor tem que ser louvado hoje. O que tem que ser feito hoje. A gente não pode procrastinar, a gente não pode paralisar. A gente tem que ser forte e tem que ir além das aflições do mundo e de todas as distrações que o inimigo quer colocar em nossa vida, porque nós temos um compromisso com o Senhor, levar adiante o Evangelho de Cristo, para que pessoas e mais pessoas sejam salvas e recebam aquilo que nós recebemos, o Espírito Santo em nós, uma vida eterna com o Senhor, galardões por fazermos obras, apesar de a salvação não depender de obras, mas nós estamos para cumprir as obras. Qual é o mandamento dessas obras? Levar o Evangelho. O que você dirá ao Senhor se você não pregar a palavra e aquelas almas que poderiam ser salvas terem ido para o inferno por sua causa, por ter se calado, por ter enterrado o seu talento? Então pense nisso hoje, tanto na parábola dos talentos em Mateus 25, quanto em 1 Pedro 4:10. Deus fala: experimente a multiforme graça de Deus. Levem adiante o dom que eu te dei, porque pessoas aguardam ouvir a minha palavra através de você. Você é instrumento, eu sou instrumento. Não deixe que essas pessoas percam a salvação e que você seja o responsável, porque muito será requerido de mim e de você, se assim nós fizermos. Então, que isso possa chegar com uma reflexão. E aqueles que ainda não encontraram a Cristo, busquem, corra atrás e agarrem com todas as forças, porque Deus é amor, Ele te ama e está de braços abertos para te oferecer uma vida eterna e uma paz que excede todo entendimento que só Ele pode te dar. Deus te abençoe.